Juntam-se agora a nós José Manuel Anes, professor universitário e fundador do OSCOT, o Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo. Também Carmen Fonseca, analista de política internacional, e João Albuquerque, especialista em assuntos internacionais. Acompanha-nos à distância por videochamada. Bom dia aos três e bem-vindos. Muito bom dia. João Obrigado. Manuel Anes, começando por si, olhando, e já lá vamos também à questão das tarifas, mas olhando para esta reunião de Mark Rutte, que tem sido cauteloso no que toca à Groenlândia. O que é que se pode esperar em concreto da parte da NATO, do secretário-geral da NATO, esta segunda-feira? O Mark Rutte é cauteloso ou medroso. Não sei qual é o adjetivo mais adequado, mas a verdade é que acho bem que os países europeus tiveram uma resposta ontem de unidade e naturalmente não podemos contar com o Sr. Vítor Orbán, nem pensar, mas, por exemplo, é interessante que a Itália, Giorgia Meloni, primeira-ministra, tem uma postura completamente diferente de um neofascista, o Salvini, e, portanto, penso e é próxima de Donald Trump. Diga? E é próxima de Donald E Trump. é próxima, mas tem uma postura muito interessante, que é NATO, União Europeia e apoio à Ucrânia. Portanto, isso é de saudar. O Salvini não. O Salvini é um homem pró-russo, militantemente, e um homem, claramente, Giorgia Meloni é conservadora, o Salvini é um fascista. Pronto. E o resto é conversa. De maneira que temos, é de saudar este esforço de união e, de facto, esta questão o Donald Trump só entende uma linguagem, é a linguagem dos negócios, não é? Ele tem ideólogos por trás que lhe dão consistência às suas políticas. Por exemplo, o Stephen Miller, que é um homem neo-mecartista e que tem um ódio à Europa e aos regimes democráticos e, portanto, toda essa postura que o Donald Trump tem é baseada nessa ideologia e, claro, ele, entretanto, vai fazendo os negócios para a América, para a sua clique e para a sua família também. A questão, Carmen Fonseca, é se esta política tarifária que Donald Trump quer implementar não poderá também prejudicar os Estados Unidos. Bom dia. Sim, aliás, a política tarifária de Donald Trump, que começou a ser implementada no início do ano passado, não tem surtido os efeitos desejados, pelo menos em alguns países. Há até quem já brinca um bocadinho com estas decisões e este discurso mais agressivo de Donald Trump em relação à aplicação de tarifas, mas que depois não são aplicadas e não entram em vigor exatamente da mesma forma como ele o diz. Isso aconteceu em alguns países, nomeadamente no Brasil, com quem foi possível, inclusivamente, fazer uma negociação. Portanto, o Brasil normalmente tem sido apontado como um dos casos em que essa política tarifária de Trump não surtiu os efeitos desejados, nem para os objetivos políticos com que Donald Trump estava a implementar as tarifas, nem para a própria economia norte-americana, que sentiu um pouco o aumento dos preços, nomeadamente com essas tarifas. Para além de que, numa outra dimensão, no caso brasileiro, a aplicação das tarifas contribuiu até para que o Brasil aumentasse as suas trocas comerciais com a China, que é, de resto, o principal parceiro comercial de muitos dos países da América Latina e da América do Sul e, portanto... Seria desastroso se a Europa, de facto, respondesse como está previsto, estes 93 mil milhões de euros em tarifas, restrições ao acesso a empresas dos Estados Unidos? Eu creio que a Europa tem que negociar, retaliar, mas não manter uma postura de apaziguamento ou uma postura de complacência perante estas decisões de Donald Trump. É claro que estamos a falar de países, do Brasil e de muitos países da América Latina, que têm uma política comercial muito mais diversificada do que a União Europeia. Sim. E, portanto, as alternativas desses países também foram favoráveis Se bem que a Europa agora também tem o acordo do Mercosul, que poderá fazer a diferença. Já lá iremos, se conseguirmos. João Albuquerque, ouvíamos há pouco, de facto, esta informação. Em causa podem estar duas respostas, 93 mil milhões
de euros em tarifas, ou então este bloqueio, esta falta de acesso e restrições a empresas dos Estados Unidos. Como é que, no seu entendimento, a Europa deve responder aos Estados Unidos? Bom dia, Eduardo. Bom dia, à professora Carmen Fonseca e ao professor José Manuel Landes. Bom dia. Há aqui um momento muito importante esta semana, aliás, dois momentos. O primeiro é agora já com o início do plenário em Estrasburgo do Parlamento Europeu, onde é previsível que os partidos europeus não venham a dar luz verde ao acordo alcançado entre a União Europeia e os Estados Unidos e, portanto, de certa maneira atrasem o processo de entrada em vigor daquilo que tinha sido acordado na Escócia no verão passado, e este é um primeiro sinal muito claro quando o próprio PPE, portanto a família do centro-direita, que sempre se tinha mostrado mais favorável à entrada em vigor deste acordo, dá um passo atrás e, de facto, perante a ameaça de Donald Trump, sinaliza agora a sua intenção de votar contra a entrada em vigor deste acordo comercial. E o segundo é a convocatória, de certa maneira surpreendente, por António Costa, de um Conselho Europeu no final desta semana, no dia 22, em Bruxelas. E, portanto, é um sinal muito claro de que, de facto, quinta-feira, portanto, é um sinal muito claro de que a União Europeia está a levar muito seriamente... Está a procurar uma resposta robusta, ou seja, de maioria ou de unanimidade, mas isso seria difícil? Não só de maioria, mas também de que está a levar a sério aquilo que são as palavras de Donald Trump e a não escudar-se na ideia de que são apenas atordoadas e que não deve prestar atenção àquilo que Donald Trump diz. Está seriamente a considerar e a colocar em cima da mesa quais são as hipóteses de resposta, seja do ponto de vista económico, através de sanções, mas seja também do ponto de vista político e inclusivamente militar, sendo que vários países já demonstraram intenção de participar nos exercícios militares na Groenlândia e, portanto, a União Europeia está, de certa maneira, não querendo escalar a situação, não querendo aumentar a tensão entre os dois lados, está a preparar-se para a possibilidade de que esse aumento de tensão possa ser real e, com isso, ter mecanismos ao seu dispor para se defender e para defender os seus interesses. José Manuel Landes, Kaja Kallas alertava há dias, a chefe da diplomacia europeia, que são China e Rússia quem mais beneficia desta nova guerra tarifária, desta nova guerra comercial entre dois aliados antigos, os Estados Unidos e a União Europeia. Concorda? Sim, mas isso para Donald Trump não há problema, porque ele tem um romance com Vladimir Putin, uma coisa escandalosa. Curiosamente, o que eu há bocado mencionei, o Stephen Miller, que é o seu conselheiro e ideólogo político, esse homem é o neo-McCarthyismo, mas se fosse nos anos 50, na altura do McCarthy, o Donald Trump já estava demitido e preso por traição à prática, por atividades anti-americanas. E, portanto, há todas estas coisas curiosas que sucedem neste mundo louco que estamos a atravessar. Carmen Fonseca, há pouco estávamos a falar da questão do acordo do Mercosul, ratificado, confirmado no passado sábado. Isto pode ser uma opção válida para a União Europeia e que, no fundo, entre aspas, vem mesmo a calhar caso as relações comerciais com os Estados Unidos acabem por correr mal? Sim, embora os efeitos os efeitos do acordo também não serão imediatos. Levarão o seu tempo. Exatamente. Mas, de qualquer das formas, representa uma decisão histórica para o comércio internacional, para as relações entre a União Europeia e o Mercosul, e é curioso também acontecer, portanto, como durante os últimos dias se tem referido várias vezes, negociações que levaram mais de 25 anos, e é curioso acontecer num momento de maior protecionismo, de crise do sistema multilateral também na área comercial, e acontecer precisamente neste momento em que os Estados Unidos quase que foram os principais impulsionadores da conclusão do acordo, justamente por aquilo que há pouco referíamos, de abrir um leque de oportunidades maiores para a União Europeia. Não deixa de ser interessante também como a União Europeia quase que importa mais para os países do Mercosul do que o oposto. Durante todos estes anos de negociações, os países europeus, como aconteceu agora também, eram aqueles que tinham mais objeções à conclusão do acordo, mas é curioso
curioso como ele aconteceu num momento em que parece ser a União Europeia a precisar mais de ter este instrumento simbólico e com resultados práticos a curto e a médio prazo, mas ter este instrumento simbólico para as negociações que possa ter que levar a cabo, por exemplo, com os Estados Unidos. João Albuquerque, percebemos que Donald Trump tem por objetivo a Groenlândia, não só neste segundo mandato, é já um desejo antigo, portanto percebemos que há uma intenção que não vai ser abandonada com facilidade. Mesmo que haja uma resposta muito robusta em termos de castigos, de sanções tarifárias por parte da União Europeia, o que é que se perspectiva que façam os Estados Unidos? Essa é uma pergunta difícil e eu acho que é precisamente esse o foco daquilo que deve ser a reflexão que a União Europeia tem que fazer. Mas se me permite só dar uma chegação em relação àquilo que disse a professora Carmen Fonseca do Mercosul, eu sempre disse que para além do impacto comercial, que é muito significativo, o impacto político é o mais importante, porque traz de volta à esfera de influência europeia e de parceria, de cooperação multilateral entre a União Europeia e os países do Mercosul, sobretudo naquilo que é o ponto de vista democrático, do respeito do Estado de Direito, de valores culturais, sociais, etc. E essa é a parte mais importante do Mercosul, que também está prevista no acordo e, portanto, ainda bem que estamos agora a dar passos decisivos para que ele possa entrar em vigor. Quanto aos Estados Unidos, de facto, as repercussões que pode ter uma ofensiva, seja ela de que natureza for, seja por anexação, seja do ponto de vista militar, da parte dos Estados Unidos sobre a Groenlândia, território que pertence a um membro da NATO, são imprevisíveis. Isto até num ponto de vista global, de que forma é que isto pode implicar ou pode impactar as relações da União Europeia e a estratégia de alianças que a União Europeia tem com os Estados Unidos, por exemplo, na perspectiva de a China ter uma ação mais ofensiva, como é previsível que possa vir a ter em Taiwan, e a reação que os Estados Unidos possam ter a essa ação chinesa. De que forma é que a União Europeia se vai posicionar nessa matéria, de que forma é que as alianças perdurarão e que impacto é que isso pode ter também do ponto de vista da autonomia estratégica da União e da autonomia militar da União perante aquilo que era um aliado